Bom dia, bom dia! Vamos chegando. Hidratar essa boca. Vamos chegando, meu povo, para mais uma live. Feliz Dia das Mulheres! Gosto de datas comemorativas? Não gosto, mas hoje é Dia da Mulher e em amor a você, porque eu tenho esse Instagram, eu desejo um excelente dia. Bom dia, doutora Jane Luiz! Querida, você tá bem, meu amor? Um beijo pra você, muito especial. Hoje nós vamos começar o nosso dia muito bem, com uma livezinha muito especial, falando sobre procrastinação. Por quê? Bom dia, Carolzinha. Eu tô com uma alergia terrível, gente, mas tenham paciência comigo que vai dar tudo certo. Por que eu comecei o Dia das Mulheres querendo falar sobre procrastinação? Porque é um dom feminino procrastinar. Só que procrastinar é um problema, né, gente? Então, eu convidei a Renata para vir aqui conversar conosco sobre isso. A Rê é maravilhosa. Ela é uma profissional incrível, trabalha pra caramba todo dia e eu quero saber se ela também é procrastinadora, como eu sempre fui e tento não ser todos os dias. Deixa eu chamar a Rê pra entrar. Bom dia, Jussi. Oi, Vivi. Tudo bem, querida? Tudo? Tá conseguindo me ouvir bem? Tudo Opa. bem. Tô te ouvindo bem, sim. Seja bem-vinda, Ah, meu. ótimo. Obrigada, agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com você. Te admiro muito, já tinha te falado isso, né? Então é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Eu gosto muito de acompanhar você. De vez em quando o dia tá meio chato, aí vem você no feed, dá aquela injeção de ânimo. Você tá sempre muito animada, muito receptiva, e isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que isso é intencional. Não acredito que você acorde assim todos os dias, mas como você tem um propósito adiante, eu imagino que essa seja a sua intencionalidade todos os dias, né? Trazer às pessoas uma injeção de ânimo. E isso me alegra, né? Isso me alegra, porque não é todo mundo assim, né, Rê? Muitas É, sem dúvida. de nós preferimos deixar cair a peteca do que continuar jogando. Então, por que eu decidi começar o Dia das Mulheres falando sobre procrastinação? Porque nós somos mestres nisso, especialmente nós mulheres somos mestres nisso. Então, eu quis trazer você aqui para explicar para nós esse fenômeno da procrastinação e a gente pensar juntas maneiras de como não procrastinar. Rê, se apresenta para o pessoal aqui e bora começar o nosso conteúdo. Claro, meu nome é Renata Santos, né? Sou mãe do Isaías e do João, esposa do Serginho. E tenho trabalhado aqui na internet ajudando principalmente mulheres a servirem ao reino de Deus com intencionalidade, como você falou, em todas as áreas da sua vida. E o meu foco principal é a vida profissional, né? Porque eu vejo a vida profissional como algo estratégico para nos posicionar no reino com intencionalidade. Então, eu vejo que a gente pode usar a nossa vida profissional como um instrumento de serviço ao reino. E aí, isso se transborda para todas as áreas da nossa vida, né? Para a vida familiar, para a área familiar, para casa, para como eu lido em casa, para como eu lido com os vizinhos, para que nas mínimas coisas, né? É como eu estava falando ontem numa live, para que a minha rotina seja um louvor de adoração ao Senhor. Então, é essa intencionalidade, é com isso que eu tenho trabalhado aqui. O Rê, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, eu sempre fui procrastinadora. Sempre. Eu sou bem brasileira, eu deixo tudo para a última hora. Se o meu prazo não está acabando, eu vou empurrando. Mas isso não é preguiça.
Eu tenho a impressão de que a Uhum. procrastinação, ela não é uma preguiça, ela é você não priorizando o que é prioridade. Então, Uhum. aquilo que é importante fazer, porque você não se acha capaz, porque você tem medo, porque você ainda não descobriu a melhor maneira de fazer, ou por achar que não vai dar certo, você acaba não fazendo. É isso mesmo? É isso. E assim, é muito você adiar sentir algo que você não quer. Então, assim, por exemplo, por que que a gente vai deixando para a última hora? Porque eu tô adiando. Eu sempre pergunto assim: o que que você está evitando sentir, deixando isso para depois? Às vezes é o desafio de enfrentar aquilo, né? É lidar com a dificuldade em si daquela tarefa. Então a gente vai se distrair com outra coisa. Porque vou evitar sentir isso o máximo que eu puder, né? Evitar aquele desafio de lidar com um possível fracasso, né? Que pode dar errado. Então eu vou evitar sentir isso, vou deixar isso mais para lá o quanto eu puder. Então, no fundo, a gente está fugindo de alguma coisa. E muitas vezes, na maioria das vezes, porque a gente é emoção, né? A gente se move pelo que a gente sente. Então, na maioria das vezes é uma sensação, um sentimento, um incômodo. O que que você está evitando sentir? Então, eu vejo que é muito por aí, sabe? E, assim, você se identificou como procrastinador, você está falando com outro, né? Porque, assim, não é preguiça, não é preguiça. É realmente você adiar uma dificuldade, um desafio, um sentimento que é difícil de lidar por algum motivo. E aí o legal é você olhar para esse motivo para encarar, porque nem sempre a procrastinação é tão problemática. Mas muitas vezes, porque a procrastinação, o ser humano vai procrastinando em diferentes níveis. Mas o que a gente tem que observar é se essa procrastinação que eu estou fazendo está me impedindo de viver certas coisas que eu gostaria de viver, de construir coisas que eu gostaria de construir, e se está também gerando algum reflexo na minha saúde emocional. Porque se eu deixo tudo para a última hora, eu vivo com nível de estresse aqui. E isso não é saudável para o meu corpo, né? Físico e para minhas emoções. Então tem isso tudo aí, assim. Então, eu quis falar sobre isso justamente hoje, porque exatamente a procrastinação, ela não é só um deixar para depois. Ela é um adiar de si Uhum. mesmo. Então, eu sempre falo muito aqui com as minhas meninas e com os rapazes que a gente precisa começar a colocar os nossos sentimentos em caixas, com nomes, com etiquetas. Uhum. Então, eu preciso saber o que. Uhum. Ai, agora eu tô me sentindo. Ah, eu senti alguma coisa que me descompensou. O que que é isso? Eu tô com inveja? Uhum. Eu tô com raiva? Eu tô com medo? Eu tô com ansiosidade? O que é isso que eu tô sentindo que tá me deixando descompensado? Só que o que que a sociedade tem dito para nós? O único sentimento que você precisa ter é o de felicidade. Todo o resto Uhum. é superficial, todo o resto você pode mascarar, todo o resto você pode fingir que você não está sentindo. Todos os outros sentimentos periféricos à felicidade são absolutamente dispensáveis. E é assim que a gente está tratando o nosso coração, como se o único objetivo da vida fosse ser feliz. E a cruz de Cristo nos mostra que esse é o único sentimento que a gente não deve ansiar, porque a nossa alegria não Uhum. está aqui, porque a nossa alegria não vai ser Uhum. nada aqui nesse mundo, porque a nossa alegria não vai ser construída pelas emoções que nós temos hoje. Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente precisa começar pensando em colocar os nossos sentimentos em caixas etiquetadas, bem definidas, Ótimo. bem separadas, bem distribuídas, para que a gente consiga se conhecer melhor. O autoconhecimento, e aí, Rê, você pode me corrigir quando você quiser, mas eu tenho a impressão de que o que o mundo diz para nós que é autoconhecimento é o que eu posso fazer de melhor para mim, o que que me dá mais Uhum. sentimentos agradáveis, o que que faz os meus dias serem menos difíceis. Sendo que o autoconhecimento bíblico é você olhar para Deus
entender quem Deus é em sua majestade e fortaleza. A partir desse entendimento, olhar para nós através do reflexo dos olhos de Deus e falar: meu Deus, eu sou só isso aqui? Eu sou tão pequenininha assim? Então eu preciso me enxergar melhor, para enxergar as pessoas melhor, para amá-las de forma mais adequada. Então a procrastinação, ela é uma consequência desse anulamento, desse sair do lugar certo e ir para o lugar errado dos sentimentos e adiar o Uhum. tentar. Posso chamar a Uhum. procrastinação um pouquinho de covardia? Ou eu estou sendo má? Eu acho que pode sim, porque assim, é eu fugir de enfrentar algo que eu preciso enfrentar. Então, num certo sentido, me falta coragem para enfrentar aquilo que eu estou fugindo, né? Porque se eu entendo que a procrastinação é uma fuga de eu enxergar aquilo que eu preciso, igual como você estava falando, das caixinhas, né? Eu identifico o que eu estou sentindo e ao invés de eu encarar aquilo, eu mascaro. Eu mascaro fazendo uma outra coisa, porque a procrastinação não é apenas eu deixar para depois, eu estou fazendo outra coisa na hora daquilo que eu deveria estar fazendo, né? Então, ao invés de eu estar estudando, eu vou assistir um filme. Então, eu estou fazendo algo que vai me gerar um sentimento melhor. Isso que você estava falando do autoconhecimento é algo que eu falo muito, sabe? Que a gente, às vezes, parece que é autoconhecimento, que é de mim por mim. A gente cai num autoconhecimento que é totalmente humanista, que eu olho para mim e por mim. E como se todas as respostas estivessem dentro de mim. E você só precisa olhar para você mesmo para você ter as respostas que você precisa, né? Quando a nossa resposta está num espelho do alto. Eu olho para o alto, eu tenho até uma mentorada, uma aluna, que fala autoconhecimento, conhecimento do alto. Eu preciso do conhecimento do alto para desenvolver um autoconhecimento saudável, né? Cristocêntrico. Porque senão a gente cai nisso que você está falando, assim, da lógica desse mundo que é prazer, que é hedonista, que é uma busca desenfreada pelo prazer. E a procrastinação, ela entra nisso, porque ao invés de eu enfrentar aquela emoção, aquele sentimento que é desafiador, que é difícil, eu vou procurar um mais gostosinho, sabe? Eu vou procurar um que me satisfaça naquele momento. E aí as coisas que eu preciso fazer, que precisam de esforço, que precisam, eu preciso me colocar e desafiar aquilo, né? E me desafiar, digamos assim. Porque é uma luta muito com a gente mesmo, com as nossas emoções, com aquilo que a gente acha que é melhor, com o conforto. Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de conforto, de querer viver uma vida confortável. Quando o caminho é estreito e desconfortável, não vai ser confortável para a nossa alma. Então, assim, você está trazendo uma perspectiva sobre a procrastinação que é maravilhosa, né? Que é maravilhosa, como uma fuga do caminho da cruz. Uma fuga do caminho que eu preciso percorrer com Cristo, daquela fala. Que eu digo muito, Vivi, que a gente adora repetir frases gospel, né? Frases crentes, assim, e até versículos, mas quando chega na hora de viver aquilo no dia a dia, porque também a gente às vezes leva isso para uma vida religiosa, né? E enquanto está no âmbito da religião ali, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando é no dia a dia, ali na labuta diária, da nossa rotina ordinária, né? O não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, parece que fica de lado, porque a TV é muito mais interessante, né? Então, eu vejo dessa forma, e respondendo a sua pergunta mais diretamente, eu vejo como uma covardia, assim, né? Mas, assim, eu acho que é interessante a gente olhar para um outro lado também, de por quê? Às vezes a gente coloca uma expectativa sobre nós mesmas que é acima do que a gente consegue. Então, isso leva a uma procrastinação que a gente às vezes olha como procrastinação, mas é que aquele objetivo que a gente colocou diante da gente, ele está superestimado. Aí, Então, não aí é. você pegou num ponto que é um ponto crucial, que é a gente achar que é
empoderada. Eu tenho um ranço, mas eu tenho um nojo dessa palavra empoderamento, assim como eu tenho um nojo da palavra autoestima. Porque o que a sociedade tem feito há 2 milênios conosco? Vamos inverter todos os valores. Vamos enganar esse povo, invertendo os valores, confundindo os valores celestiais com os valores humanos, para que as frases feitas sejam propagadas e a gente inculque na cabeça dessas pessoas que elas são alguém que elas não são. Isso vai levá-las a um contínuo fracasso que elas jamais vão encontrar a fonte. Vira um círculo vicioso de fracassos que deveriam nos levar ao sucesso, mas que não nos levam porque a gente não para pensar. Então, o que o mundo está fazendo conosco? Deus diz assim, a alegria de vocês está comigo, não está aí embaixo. O que o mundo diz? Felicidade acima de tudo, alegria acima de todos. Se te deixa feliz, é bom. Exatamente. Né? Então, a ideia que criou-se na minha cabeça é: eu preciso ser feliz. Segunda ideia, o que eu preciso para ser feliz? Dinheiro e poder. O que Deus fala para nós? Olha, dinheiro você não precisa porque quem vai prover sou eu. E não é tudo o que você quer, é tudo o que você precisa. Poder não é seu poder, é meu. O poder vai atuar na sua vida através do meu Espírito Santo. O que o mundo diz? Ame o dinheiro, porque quanto mais dinheiro você tiver, mais controle sobre o outro você terá. Só que ninguém controla ninguém. É tudo uma ilusão de ótica, é tudo um truque de mágica que faz com que a gente viva dentro de uma Matrix. E a Matrix é vazia de sentido. A Matrix é vazia de verdade. Ela é vazia de intenção verdadeira. Ela é vazia no final. Porque o compromisso de Deus conosco não é felicidade. O compromisso de Deus conosco é a eternidade com Ele em sua presença gloriosa e majestosa. Então eu não posso trazer a ideia de ser feliz para uma vida cristã, porque o conflito vai ser absoluto. E aí Jesus passa a não ser mais suficiente. Então não dá para ser só cristã. Eu preciso ser cristã e feminista. Eu preciso ser cristã e socialista. Eu preciso ser cristã e qualquer outro ista. Porque só Jesus não está me dando as respostas que eu procuro. Por quê? Porque as perguntas que eu faço são as perguntas erradas. E você fala muito de intencionalidade. Muito. Qual que é Porque eu tenho a impressão de que as pessoas não entenderam o que é uma vida intencional. Elas não sabem planejar uma intencionalidade e permanecer. Porque permanecer é muito difícil. Olha, eu tenho 1,5 milhão de profissões secundárias, Rê. A minha primeira formação é em contabilidade, mas eu já trabalhei com banho e tosa, eu já fui maquiadora, eu já fui cat sitter, eu já fui assim. Por quê? Porque nunca persisti almejando essa tal felicidade aí que não existe. Então, a impressão de que as pessoas têm essa dificuldade. Como eu não sou intencional, eu quero resposta rápida, retorno rápido, resultado imediato. E aí eu não persisto e aí eu nunca consigo chegar a lugar nenhum. Como que você enxerga isso e como que você vê uma solução para isso? Eu falo muito, assim, que a gente fica com foco exagerado no Eu uso a imagem de São Paulo. Porque eu falo assim, que às vezes a pessoa fica assim, qual é o meu propósito? Muita gente me procura com essa coisa assim do propósito, né? Qual é o meu propósito? Parece que o propósito é aquela estrelinha mágica, aquela estrelinha do Mario, né? Do jogo do Mario, que quando você pega, você vai e você não precisa enfrentar mais nada. Os monstros vão saindo do seu caminho, o cacto não te pega. E a pessoa, ela vem querendo descobrir o propósito, porque ela está em busca de uma estrelinha mágica. Que na cabeça dela, se eu estiver no meu propósito, tudo flui. É o que eu ouço muito.
As coisas vão fluir. E esse as coisas vão fluir, ela está querendo dizer o quê? Eu não vou ter que me esforçar. Então, o que, que eu faço? Eu levo a pessoa, esse tem sido o meu esforço, sabe? No meu trabalho. Tirar o foco desse propósito como um superpoder e trazer para o meu dia de hoje. Porque o meu propósito é cooperar no plano de Deus para a criação. Eu sou uma cooperadora desse plano. Então, o que, que hoje eu posso fazer que vai cooperar com esse plano? E entendendo que isso é um processo. E que o propósito dele está nesse processo, no dia que se chama hoje. Quando eu entendo que eu estou vivendo, porque eu acho que o que dá essa dificuldade da gente permanecer é porque a gente não quer passar pelo processo. A gente quer o resultado que aquilo vai gerar. Então, por exemplo, eu quero ser uma profissional bem-sucedida, eu quero os louros dessa vida profissional que eu quero. Só que eu não quero passar pelo processo que é inglório, que é invisível, que ninguém vai dar um tapinha nas minhas costas, sabe? Dizer, nossa, você acordou para estudar esse livro, sabe? Ninguém vai... Aquele processo que é um passo a passo, micropassos no dia a dia, eu não estou disposta a percorrer. Porque eu estou querendo o quê? Eu estou querendo a fórmula mágica, e é o que o marketing tem feito hoje, né? Apresentado fórmulas mágicas que vão fazer a gente conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Assim. Então, o que, que eu faço? Eu enxergo a intencionalidade trazendo para o processo. O foco para o processo que eu estou vivendo. Que é o hoje. Esse meu hoje, junto com o meu amanhã, junto com depois de amanhã, é que vai me fazer viver esse final que eu gosto, que eu quero, né? E também, nesse processo, eu entender a satisfação. De eu estar satisfeita em Deus, em tudo que eu estou vivendo. E esse tudo é o tudo, né? É o dia que está tudo bem e é o dia que não está tudo bem. É o que é legal de fazer e o que não é legal de fazer. Como Paulo diz, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando eu aprendo isso, que a minha satisfação está em Deus e que minha vida com Deus é esse processo, é esse dia a dia, eu acho que fica mais fácil eu topar esse processo. Porque eu acho que o que me tira o foco do processo não é que você não tenha que enxergar onde você quer chegar. É óbvio que você tem que enxergar. Você tem que ter um plano, assim, a questão de meta, o objetivo lá na frente, né? Só que quando a gente fica só pensando na satisfação desse objetivo, esse processo, que é doloroso muitas vezes, eu tendo a não permanecer nele. Porque eu estou com foco naquilo que vai me gerar prazer. Entende? Então, eu trago essa visão para esse processo, esse dia a dia, das coisas ordinárias da vida. E entender que essas coisas ordinárias, eu vivendo essas coisas ordinárias com intencionalidade, sabendo que é um louvor ao Senhor. É o que eu tenho chamado assim, de uma rotina adoração. Minha meta, assim, meu objetivo hoje, minha intencionalidade está em criar uma rotina que seja um louvor de adoração a Deus, trazendo essa intencionalidade para as mínimas coisas que eu faço, sabe? E sabendo que também o processo, ele não é gostosinho. Porque a gente está em busca de coisas gostosinhas, na lógica desse mundo, né? Na lógica hedonista desse mundo. Mas eu entendendo que esse processo, ele é um passo a passo, e é com Deus, e é isso que é esse propósito, eu vejo que traz para o dia a dia, sabe? Sim. Fez sentido para você? Absolutamente. Porque o que eu vejo é que nós estamos sendo doutrinados a acreditar que as grandes coisas só são grandiosas quando feitas diante de uma grande plateia. Sim. E isso não é verdade. As grandiosas coisas são, na maioria das vezes, acho que 99% das vezes, são aquelas que você faz dentro da sua casa,
para uma pequenina Uhum. plateia de marido e filhos, ou de quem mora com você. Essas são as grandiosas coisas. E olha, é impressionante como todos os assuntos que eu tenho falado aqui nos últimos tempos têm se conectado. Eu passei janeiro e fevereiro falando de depressão, solidão e essas coisas todas, de dores da alma, né? E a cura da solidão, e aí a gente leu aqui um livro do Maurício Zagre que se chama A Cura da Solidão, e ele vai dizer para nós que a cura da solidão é a criação de conexões profundas com pessoas. E que se você fizer Uhum. uma única conexão profunda na sua vida, de verdadeira confiança, estabelecimento de uma relação de verdadeira confiança, o sentimento de solidão vai embora, porque a gente só precisa se sentir pertencente a alguém. E isso não é uma coisa que se faz numa plateia grandiosa. Isso é uma coisa que se Não. faz entre quatro paredes, olho no olho, você e mais uma única pessoa. Só que a gente está Com se vulnerabilidade, né? com exposição de sentimentos, que você precisa saber quais são para expor. Só que a gente está sendo doutrinado para falar, olha só, você só é alguém se você tem 500 mil seguidores no Instagram. Você só é alguém se Uhum. você fala e na tua live tem 150 pessoas. Você só é alguém se você tem uma roupa de marca, se você tem dinheiro na conta. Enquanto Jesus está lá, pregado na cruz, olhando para você e falando: vida é isso aqui, é morrer por quem você ama, é dar dignidade aos que são indignos, é dar amor àqueles que estão passando fome, necessidade e vazios de Deus. E aí Cristo Exato. morre para mostrar para nós essa verdade, sabe? E depois ele vive de novo para provar que isso é vida. Aleluia. E nós aqui achando que ter uma vida boa, agradável e perfeita é ter fama, sucesso e vanglória. Isso não é sinal de aprovação de Deus. Nunca De foi. maneira nenhuma. E a gente, às vezes, traz uma roupagem gospel religiosa para isso, né? Do eu preciso ter um grande ministério. Qual é o meu chamado? Ontem eu estava refletindo um pouco sobre isso, assim, de que quando a gente está, muitas vezes, essa preocupação com o meu chamado é porque é um ego querendo um espaço para brilhar, né? Porque eu não preciso do meu chamado, já tem o chamado dele. Eu coopero o chamado dele, Apocalipse já está escrito, vai se cumprir, não precisa do meu chamado. Eu preciso estar ali fazendo o meu de cada dia. Eu não sei o meu chamado, eu não tenho clareza do que eu vou fazer, de quais são os meus dons, talentos para colocar em serviço. Se move em favor do próximo, cooperando com o propósito dele, que você vai estar cooperando. E até no caminho disso, enquanto você faz isso, você vai gerando clareza sobre como você serve melhor, Sim. né? Qual é os seus talentos, onde que você se posiciona de melhor forma, onde você vai ser, enfim. Mas eu não preciso do meu chamado. Porque às vezes a pessoa, eu comecei esse trabalho aqui, Vivi, por um incômodo na igreja, assim, de ver pessoas, irmãs amados, queridos, com talentos grandiosos, assim, com talentos grandiosos, com talentos, né? E se sentindo sem chamado, sem valor, porque não se encaixava num ministério, sabe? Assim, eu não tenho um ministério, Deus não conta comigo. A sensação era, Deus não me chamou para nada. Isso é muito louco, porque Mas é a gente saindo da vida e se trancando dentro da igreja, quando na verdade é o oposto. A igreja é só um mini. Que loucura. exato. Isso assim, e aí esse incômodo, sabe? É que me trouxe para cá. Foi um monte de coisas que aconteceram na minha vida, assim, que me trouxe para cá para dizer assim, você não precisa estar dentro da igreja, na verdade, assim, no sentido ministerial, não precisa ter uma caixinha lá dentro para você se encaixar, para que aí eu sou o servo de Deus. Não, nós servimos ao reino de Deus quando estamos primeiro debaixo do senhorio de Jesus Cristo, porque isso é uma outra coisa, um outro papo, né? De eu querer implantar o reino, mas eu não estou submissa ao senhorio de Jesus Cristo. A minha vida, não, isso aqui é outra coisa. Mas o que eu falo, isso aí é uma outra coisa. Essa incoerência também me revolta, assim, internamente.
Mas essa sensação assim, eu não tenho como ser. E a pessoa é uma dona de casa excelentíssima, sabe? Excelentíssima, que você entra na casa dela, você se inspira a ser uma mulher melhor, se sentindo sem dom, sem chamado, sem vocação. Não dá para ser assim. Isso aí é um problema bíblico grave, porque a Bíblia responde essas três questões de forma muito simples: propósito, chamado e vocação. Ela responde isso de forma muito simples. Primeiro que assim, Jesus só tem um chamado em toda a Bíblia. Ele só chama para uma coisa: ser discípulo. Ele não chama ninguém para ser espetáculo. Ele não chama ninguém para nada além de ser discípulo. Preste atenção em Cristo. Cristo chama para ser discípulos. Vem e me segue. Segundo, Jesus não chamou ninguém que estava à toa. Ele não deu trabalho para ninguém, mas ele não chamou ninguém que estava à toa. Então as pessoas ficam assim, será que se eu escolher minha profissão errado, Deus vai... Uhum. Não. Deus não está preocupado com a tua profissão, isso é problema teu. Ele quer saber como você vai exercer essa profissão, qual é a forma que você vai demonstrar o teu caráter dentro do teu trabalho. É com isso que Deus está preocupado. Não é o que você vai fazer, é como. Então você pode fazer o que você quiser. Se você tiver com o seu coração no lugar certo, vai dar certo. Então, os apóstolos já estavam trabalhando, estavam pescando, estavam roubando, porque Mateus era um publicano que roubava imposto. Eles estavam fazendo as suas coisinhas. Então, Jesus não chama ninguém que está parado esperando um propósito aparecer. Então, Jesus só chama para uma coisa: ser discípulo. Ele chama quem já está fazendo alguma coisa, ninguém parado. E a palavra de Deus também nos diz claramente qual é o propósito de Deus para os seus filhos. Romanos 8. Sermos parecidos com Jesus Cristo. Isso aqui é o túnel central. Porque é periférico a isso, o Senhor te dá liberdade para escolher. É periférico. Exatamente. Então, se você gosta de dar aula, vá dar aula. Só não saia do principal, que é ser discípulo de Jesus. Não esperar cair do céu, porque não vai cair. E continuar procurando se parecer mais com Cristo. Vai dar certo você dando aula. Se você quer ser pedreiro, vai dar certo. Contanto que o teu túnel principal esteja alinhado, que é continuar a ser discípulo de Cristo. Fazer o teu trabalho de maneira excelente, porque é lá que Jesus vai te chamar. Né? E parecer mais com Jesus Cristo. Então, as pessoas complicam. Eu quero ter um chamado especial. Não existe, porque você não é especial diante de todo mundo. Todos os filhos de Deus são amados igualmente por Deus. Você não é especial para Ele. Você já foi salvo, você já é especial por isso. O que mais você quer? Você quer que Jesus venha na sua casa, bata na porta e fala: oi, querido, o que você quer comer hoje que eu vou cozinhar para você? Que é isso? O que nós estamos achando que Deus é? Um servo? Exato, é uma inversão total, né? Assim, é como se Jesus viesse para mim, para que eu pudesse exercer, e essa coisa do chamado especial é uma coisa assim que cega de uma maneira, porque às vezes a pessoa tem um dom que o que acontece? O dom dela, assim, o talento dela é visível, né? É algo que é mais público, como por exemplo ensinar. Então, é algo que outras pessoas vão ver mais. Ela pega isso e bota na lógica humana e se sente com um chamado. É aquela coisa assim, porque você tem um chamado muito bonito. Porque teve um momento que eu precisei sair de uma liderança do ministério da igreja para me dedicar ao que eu entendia que era para eu seguir, né? Aqui fora. E aí as pessoas falam assim, mas você vai deixar um chamado tão bonito. Elas só entendem você fazer algo para Deus ali naquele âmbito religioso. E essa religiosidade, assim, essa roupagem que a gente coloca é como se fosse assim, eu não tenho segurança na minha vida ordinária, na minha vida invisível com Deus.
E eu preciso de um título, de uma chancela de que alguém me reconheça como filha de Deus, como serva de Deus. E aí o ministério vira isso, vira uma autorização pública de que eu sim, eu sou uma mulher de Deus, eu sou alguém que serve ao reino. Porque o invisível não me é suficiente, porque eu não estou buscando a audiência de um só. Eu estou. Isso vem de uma insegurança interna, porque quando eu preciso que o outro diga algo sobre mim, é porque eu preciso dessa validação, né? Então, o ministério, que é algo que seria para servir aos santos, se torna algo para servir a mim, ao meu ego, à minha identidade, à minha insegurança, como mulher, como pessoa, como cristã, enfim. E essa questão de você se esconder na igreja para não enfrentar essa insegurança, sabe? Porque é inseguro. É inseguro em que sentido que eu quero dizer? Essa falta de validação externa causa você mais dependente de Deus do que nunca. Porque você não é que você não está em busca de uma validação externa, é você e Deus, a sua vida ali, o seu serviço é para Ele. Então é invisível, ninguém está vendo, mas quem disse que alguém precisa ver? Sabe? Porque é uma inversão, são pequenas palavrinhas que vão se invertendo de significado, que vão se colocando significado em cima delas, que vai nos desviando do caminho, né? E a gente precisa retornar a esse serviço ordinário, invisível, inglório, sem glamour nenhum. Porque, como você estava mesmo falando, assim, a lógica da nossa sociedade hoje é cada vez mais midiática. E é essa a lógica, né? Convém a nós usar essa mídia para o bem, para os propósitos eternos. Mas a gente não pode se moldar nessa cultura. Deixar que essa cultura nos molde. Para que a gente se torne uma outra coisa do que Deus quer, sabe? Porque aí a gente vai estar desviado do chamado, né? Do chamado real, que você acabou de definir muito bem. Sim. Eu acho isso tão triste, porque assim, e se a gente for parar para pensar, tudo isso que a gente está falando aqui é preguiça de raciocinar. Tem muito isso. Muito. A gente não para para pensar. Então, alguém dá uma informação para nós, a gente acredita. Alguém fala qualquer coisa para nós, a gente acredita. Eu vejo que esse é um dos seus objetivos aqui nas redes sociais, assim como é o meu único. O meu único objetivo nessa rede social é levar as pessoas a pensar com a própria cabeça. Então, eu tenho lá os meus grupinhos de estudo, eu tenho lá as pessoas que já caminham comigo e que eu obrigo a ler pra caramba, porque eu acho que a gente precisa pensar por nós. Senão vão vir dizer qualquer besteira para nós e a gente vai acreditar. E nisso de acreditar em todas as estupidezes que nos dizem, a gente deixa de saber quem a gente é. Viramos uma esponja que absorve todo o lixo que jogam em cima de nós. E isso é muito grave. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não reconheço os meus sentimentos, se eu não sei naquilo que eu acredito, se eu não sei naquilo que eu se a minha raiz apodrece porque eu coloquei água demais, eu não vou frutificar. Pelo contrário, eu vou mofar de baixo para cima. E é isso que está acontecendo. E a procrastinação é um desses mofos subindo pelas minhas pernas. Por quê? Como eu não penso direito naquilo que eu estou fazendo, eu só estou fazendo no automático. Eu engato a marcha quinta e deixo ir. Eu não paro para avaliar de vez em quando os caminhos que eu estou traçando. Então, por eu não parar para pensar hoje no que eu estou fazendo hoje, eu deixo a vida me levar. Só que a vida não vai nos levar para o céu. A vida não vai nos levar para mais perto de Deus. E aí eu procrastino e eu não quero encarar isso.
Sim, e nisso, Vivi, me lembrou uma coisa assim. Eu vejo também um medo de decidir muito grande, sabe? Nessa coisa assim de que tem a ver com a procrastinação. Mas, por exemplo, quando você falou da questão da profissão, de qual profissão Deus quer que eu queira? A pessoa, ela quer uma resposta de Deus porque ela não quer tomar a decisão. Porque E ela decidir é quer, difícil. e ela quer uma resposta audível. Ela quer que Deus mande um profeta para dizer para ela: você Eis vai. que vos digo. Exato. Ela está esperando isso. Mas aí é um medo de decidir e é um medo de arcar com as consequências das suas decisões como ser humano, como adulto. E aí espiritualiza coisas, dá uma roupagem religiosa para certas coisas, porque eu estou esperando Deus falar, Deus ainda não falou. Mas eu falo assim, fica a dica que ele talvez queira que você decida. Ele te deu capacidade cognitiva, ele te fez capaz de raciocinar, de avaliar condições, de ponderar. E aí tá no que você estava falando agora, a dificuldade de pensar. Então a gente quer respostas prontas, às vezes até de Deus. Mas no fundo não é um desejo íntimo de saber a vontade do Pai para viver. Não, é uma fuga da própria responsabilidade de fazer as escolhas da sua vida, porque acha que no momento que virou crente, virou um robozinho de Jesus. Que agora eu vou ter alguém que vai me dizer o que eu vou fazer, sabe? E isso se reflete em várias áreas. A gente vê a questão hoje do abuso espiritual de lideranças que manipulam as pessoas, porque as pessoas elas não querem pensar por si, elas não querem decidir, elas não querem arcar com as dificuldades, com a postura de adulto, querem continuar sendo crianças, sendo guiadas, para quando tropeçar e cair, qualquer coisa, não foi eu, foi ele que mandou, foi ele que disse para fazer. E a gente, às vezes, usa Deus nesse papel, sabe? Eu não quero decidir, então eu vou buscar a vontade de Deus. A gente precisa assumir, assim, que a responsabilidade de humanos, né? Somos seres humanos, somos sujeitos a falhas o tempo inteiro. O servir a Deus, ter discernimento da vontade de Deus para mim, não é um antídoto contra a falha, porque às vezes a vontade de Deus é a falha no sentido assim, o erro contribui, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então a gente não quer também lidar com o erro, enfrentar aqueles fracassos que fazem parte de toda a caminhada. E aí a gente fica fugindo para recursos, para esconderijos religiosos, sabe? Em discursos religiosos, que dão um aspecto de santidade, mas no fundo é o que você falou, covardia. Eu estou ali numa postura covarde de enfrentar, porque assim, a gente fala, às vezes é muito incoerente o que a gente fala assim. Eu estou disposta a morrer, canta, né? Eu estou disposta a morrer por ti, estou disposto a entregar minha vida por ti, mas não está disposto a acordar mais cedo, a andar uma segunda milha com o irmão. Há um exemplo que eu tenho dado muito, a parar e ouvir a sua avó, porque minha avó, ela está num momento em que ela conta sempre as mesmas histórias. E tem sido um desafio pessoal sentar ao lado dela e ouvir as mesmas histórias. Eu a amo profundamente. Mas assim, eu sirvo a Deus assim no micro, no invisível, quando eu sento e ouço novamente a história, porque ela tá solitária, ela só quer falar e é isso que ela tem para falar e eu preciso estar ali para ouvi-la. Mas quando a gente está às vezes preocupado com o grandão, com o meu chamado, eu não tenho tempo para ouvir minha avó. Então eu deixo de viver Deus nas pequenas coisas, né? Enfim, eu só queria trazer isso dessa fuga, que eu vejo como uma fuga, que acaba sendo uma procrastinação porque eu não decido, né? E às vezes não decido com uma desculpa de crente. Estou esperando Deus falar qual é a vontade, estou esperando saber o que Deus quer. Renata do céu, eu fico estressada com esse assunto, por exemplo, com relação a namoro. Vamos orar para Deus mais esse namoro. Cara, a Bíblia está aqui dando para mim exemplo de homem bom caráter, homem mau caráter, mulher vagabunda e mulher que presta.
mas eu vou orar porque Deus tem que confirmar se aquela pessoa que está na minha frente é a pessoa certa para mim. Isso não vai Aham. acontecer. Isso não vai acontecer. Aí você vai casar com esse traste que está na sua frente, que alguém falou para você casar com ele, e a culpa é tua se amanhã acontecer um divórcio. Porque Deus está dando para nós, olha, o homem tem que ser íntegro, o homem tem que ser bom para com os dele, ele tem que ser fiel a Deus acima de tudo, leal à sua comunidade. Leva tempo para você observar isso. Uhum. Você ficar lá 2 anos maquinando, olhando aquele rapaz. Ah, mas pode ser que ele case com outra em 2 anos. Livramento, porque se for de Deus, não vai. A gente não confia em Deus. A verdade, Renata, a verdade é essa. A gente não confia em Deus. E vou dizer mais, a gente só acredita nele da boca para fora. Porque quem acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de verdade, sabe o caminho que deve andar. Independente se está dando certo, se não está dando certo, sabe. Por quê? Porque levanta cedo, lê a Bíblia, tem comunhão com ele, aprendeu a discernir a voz dele, aprendeu a discernir os pensamentos dele dos seus, que também não é da noite para o dia. Levei 3 longuíssimos anos para entender quando é Deus e quando sou eu. Só depois disso que o Senhor me colocou na internet. Tem 1 ano que eu estou na internet. Eu sou convertida há 4. O problema é que, na fase da arrogância e da soberba teológica, o que acontece? Porque quando a gente é salvo e começa a olhar para o mundo e ver o lixo que é, e olhar para Deus e ver a santidade que ele é, e ser chamado de filho, a gente se ensoberbece. Natural, Uhum. neófito não é gente confiável. Então, Mas parece que tem gente que tá há 10 anos neófito, Vivi. Não tem? Tem gente que, meu Deus, não enxerga com o coração desesperadamente corrupto que tem. Meu Deus, só eu que vejo que meus atos de justiça são trapos de imundícia. Às vezes eu fico assim, qual é esse evangelho, sabe? 10 anos ali parecendo que só pode tomar leitinho. Então, você falando assim que tem 4 anos de convertida com essa maturidade, nossa, é uma exceção. Na minha experiência, é uma exceção gigantesca, sabe? Gigantesca, porque com 4 anos a pessoa está ali ainda pregando, arrotando verdades e sem uma vida que combine com aquelas verdades que ela bota para fora, sabe? mas sabe qual que é? Enfim. Talvez, sabe qual que seja a minha diferença para essas pessoas? O meu processo de conversão foi olhando para as escrituras. Não foi na igreja, quem quer aceitar Jesus levanta a mão. Isso não aconteceu comigo. Eu não me converti Aham. num culto emocional de luz preta e fumaça no púlpito. Essa não foi a minha conversão. Não foi uma conversão visível. Eu me converti lendo a minha Bíblia. Passei 1 ano lendo a Bíblia para acreditar que Jesus existia. Depois, mais 2 anos para nascer de novo. Então, eu não fui emocional. Uhum. Não fui, ai, Deus me ama. Não, não, não. Deus, se pudesse, se quisesse, se tiver vontade, ele me aniquila. Porque é o que a Bíblia diz. Não é o pastorzão falando no púlpito que, ai, Deus te ama. Se você está triste hoje, fala com ele que ele vai mudar a sua vida. Não, ele não vai mudar a sua vida, porque o interesse dele não é mudar a sua vida, é que você mude a sua vida. É sua responsabilidade. A Bíblia fala isso. E eu entendi É isso, isso. porque eu leio Bíblia. Então, quando você fala para mim que tem 10 anos, a pessoa ainda está no leite, essa pessoa não é nascida de novo, porque a pessoa que é nascida de novo tem fome e sede de Deus. Ela não cansa enquanto ela não conhece esse Deus que ela ama. Porque eu não posso amar verdadeiramente ninguém que eu não conheça verdadeiramente. É impossível. É Uhum. impossível, Renata, eu dizer para você que eu te amo não tendo Cristo, porque eu posso dizer que eu amo você em Cristo hoje. Porque você é minha irmã, você não é minha Aham. amiga.
Mas fora isso, eu não tenho como dizer que eu amo você, eu não convivo contigo. Vai ver, se eu conviver Uhum, contigo, eu não vou nem suportar olhar pra tua cara uma semana depois. uhum, Então, conviver com Deus é imprescindível. E é isso que leva a é, maturidade. E olha que eu ainda sou é isso. muito idiota em muita coisa. Porque assim, eu acho que é essa confusão entre ser cristão e ser religioso, sabe? Eu vejo assim que a gente, o que antes quando eu era criança, porque eu sou crente desde que eu nasci crente, né? Minha mãe era, eu nasci crente assim, nasci na igreja. Minha mãe era cristã. Quando eu tinha uns 3 anos, eu acho que minha mãe entrou para a igreja, se converteu e tal. Minha mãe foi uma mulher de Deus, ela já é falecida. Então eu cresci, assim, eu aprendi a ler com a Bíblia. Eu tenho uma paixão muito grande pela Bíblia. Eu me lembro que o meu primeiro livro era um livro até da Testemunha de Jeová, que tinha uma capa amarela, assim, meu primeiro livro de histórias bíblicas. Eu adorava, né? Mas o que eu vejo, assim, que a gente, ao invés de ser cristão, discípulo, chamado que você estava falando, discípulo, de pegar sua cruz e seguir, a gente está vivendo uma vida religiosa. E o que eu era quando criança, eu ouvia muitos. Porque quando eu era criança, falar que era evangélico era ser esquisito. E existiam aqueles católicos não praticantes. Eu sou católico não praticante. E aí eu sou professora em escola, né? Porque eu sou cientista social de formação. E aí, numa vez eu dando aula, assim, e aí eu perguntei assim, qual a religião de vocês? E quem é que é evangélico? 50 adolescentes. 50, mais, assim, a grande maioria da turma levantou a mão. Só que quando eles levantaram a mão, aquilo me assustou, porque eu via os meus alunos, eu sabia quem eles eram, né? Me assustou as mãos que se levantaram. Aí eu perguntei assim, mas só para ter uma média, mas quem vai à igreja todo domingo? Que nem é ser crente isso, né? Quem vai à igreja todo domingo? Levantaram a mão os 3. Então eles se consideram evangélicos, mas a vida deles, assim, nem o religioso da coisa se faz. Então, hoje a gente tem o crente não praticante, sabe? O evangélico não praticante. Isso é assustador, porque a gente fala, somos uma nação evangélica caminhando. Que nação é essa? Que evangelho é esse que essa nação tem vivido? Porque não tem gerado transformação social, não tem gerado mudança moral nessa nação. Né? Então, é o momento da gente olhar para a gente, peraí, que vida que eu estou vivendo? Que crente é esse? Eu sou discípulo ou não? Né? Porque essa religiosidade gera... E eu acho que ela é tão nociva, Vivi, porque ela gera uma capa que para aqueles pequeninos, sem a visão ainda, para eles já estão no lugar certo. Então, engana, né? Colocam uma capa de auto-engano. E isso eu vejo como uma responsabilidade dos mestres que o Senhor levantou para a igreja, né? Então, fica ali, ele fica achando que tá ok já, porque eu vou para a igreja, no domingo eu tomo a ceia. Uma vez por mês eu vou para a igreja para tomar ceia. E isso se tornou ser evangélico. Então, é uma responsabilidade que a gente precisa assumir como igreja pela nossa nação, pela nossa região, pelo nosso bairro. Eu decidi, assim, ser intencional na minha rua, porque eu não sou muito comunicativa, sabe? Eu sou muito tímida. Eu tenho maior facilidade de falar sim. Mas para cumprimentar as pessoas na rua, eu sou muito tímida. Não Mas eu acredito. decidi que, acredite, live assim compartilhada com uma pessoa, eu fico mais com vergonha, porque eu tenho vergonha de conversar com as pessoas. Eu sou mais tímida, assim. Eu sou tímida inverso, eu não sei nem como definir isso. Né? Porque eu não tenho vergonha de multidão, mas um a um eu tenho vergonha. E aí, o que eu decidi? Sair na minha rua e cumprimentar todo mundo que eu vi. É um primeiro passo para mim, sabe? Porque na minha timidez é eu ser intencional na minha vizinhança. Porque às vezes a gente ora pelas nações, mas você passa de cara fechada para os seus vizinhos. Então é nessas pequenas coisas. E aí a pergunta, você conseguiu de primeira cumprimentar todo mundo? Não.
Aí é que tá. Não, Essa é a parte que a gente tem que começar a falar, Renata. Porque a gente fala assim: a minha intenção é sair de casa e cumprimentar todo mundo, mas eu não consegui. ótimo, Eu não consegui. ótimo. Então, persista. No dia seguinte, vai lá e tenta de novo. Porque uma hora você vai insistir tanto consigo mesmo que você vai quebrar a barreira. E aí você vai conseguir. Porque é um processo. Uhum, É o que você está é o falando processo. desde o começo do nosso encontro. As pessoas querem pular as etapas. Então, é a mesma coisa que você acreditar que você vai sair com o propósito de cumprimentar todo mundo e vai conseguir. Claro que não! Se você nunca Aham, fez isso antes, como é que você acha que você vai conseguir da primeira vez? Não dá! É não dá. E aí não antinatural. quer insistir. E a gente não quer insistir porque lidar com essa sensação de fracasso é difícil, né? É o que você estava falando das caixinhas das emoções. Lidar com essa sensação de eu não conseguir é difícil. Então é mais fácil eu tirar isso da minha frente, não é de Deus para mim, né? Não é de Deus para mim, né? Entendi que não é de Deus para mim. E aí eu vou e escolho outra coisa que é de Deus para mim, sabe? Então, e aí a gente não vai vivendo os processos que a gente precisa. Porque a gente está procurando aquela estrelinha do Mário, sabe? Para ir e não ter nenhuma dificuldade. E eu vejo muito assim, a pessoa falar assim, Vivi, eu orei e eu tô pedindo a Deus, por exemplo, para conseguir falar com as pessoas na minha rua. E ela tá esperando, tipo, vir algo do alto que vai mudar todo o meu ser e eu vou virar meu marido, que eu digo, meu marido é quase um vereador, é o meu oposto, né? E eu vou virar um vereador da rua. Ela fica esperando, porque ela não quer viver esse processo, né? De insistir, de ser desafiador. E aí entra na covardia que você falou, que eu achei brilhante, eu vou usar isso agora, né? Porque assim, a gente foi convocado para ser soldados de Eu Cristo. amo quando eu ensino as pessoas a chamar as outras de covarde. Eu acho isso maravilhoso. É de Deus para você. Ai, Renata do céu. Mas é porque a gente foi chamado para ser soldado, né? Sim. E a gente se vê covarde em coisas tão pequenas. Tão pequenas. E a gente fosse comparar fosse comparar, não é o melhor a fazer, mas quando a gente olha para os nossos irmãos que vivem em situação de perseguição, e eu aqui não querendo falar com o meu vizinho, porque ele pode não me cumprimentar de volta, ou porque eu posso ficar, sabe, passar vergonha, ou qualquer outra coisinha. Então a gente precisa se revestir dessa coragem. Eu estava falando ontem, eu falei sobre isso ontem numa live que fiz de tarde de literatura, e eu vou repetir. Ontem, na hora do almoço, estava almoçando e eu e meu marido assistimos o jornal na hora do almoço, e estava passando notícias lá da guerra. Claro, só do que se fala, né? E aí meu marido falou assim para mim, sobre aquele moleque idiota que falou das ucranianas. Ele falou assim: olha, esse idiota tá indo para lá falar besteira enquanto as pessoas estão com um tanque de guerra apontados para as suas caras. Mas um dia esses tanques de guerra estarão apontados para as nossas. E a gente vai fazer o quê? Vai ser igual esse idiota, com o celular na mão, porque é só o que a gente sabe fazer, filmar a desgraça do outro para conseguir divertimento na internet? Ou a gente vai encarar os tanques e morrer por amor a Jesus? Porque os tanques vão ser apontados para os cristãos. Eles vão. É Uhum. profético, é bíblico. Então, É isso. a gente precisa começar a se enxergar com os tanques apontados para nós. Eu peço muito isso a Deus a meu respeito. Que eu não passe por esse tipo de situação, mas que se eu passar, que eu seja corajosa e não covarde. Que eu encare o tanque com uma rosa nas mãos. Você lembra de uma... Você vai lembrar assim que você é velho igual eu. Uma imagem de guerra, um tanque no meio de uma pista
e acho que era uma mulher, uma senhora com uma rosa na mão, na frente do tanque, pedindo paz. Eu lembro de uma cena assim, com alguém em pé, mas não lembro da rosa. Mas lembro Na de uma frente do... cena assim. A gente precisa pedir a Deus para nos livrar desse mal, mas também pedir para que, se ele vier, que nós sejamos corajosos, porque o Espírito de Deus não é covarde. O Espírito de Deus é Uhum. ousado, o Espírito de Deus é um espírito de expansão, de crescimento, de envolvimento e de busca pela pacificação. É assim. Então a gente precisa E, ter Vivi, coragem. essa coragem, ela vem como resultado do processo. Porque se eu estiver hoje me desafiando, enfrentando os processos que eu preciso hoje, quando chegar esse momento, as chances de eu me mostrar corajosa vão ser muito maiores. Porque eu vivi isso no pequeno, É porque o processo né? gera A gente convicção, o processo gera gera convicção e fé. isso. Porque às vezes a gente fica esperando esse momento e quando chega esse momento eu quero estar pronto, mas não se desafia a ser corajoso no dia de hoje, nos desafios que Deus está colocando para você hoje, né? Para você enfrentar hoje. Então eu me mostro corajosa no momento difícil, né? Acho que é um provérbio que fala isso, né? No momento da angústia que se prova coragem. Não tem um versículo que fala sobre. Enfim, eu acho que tem, não lembro muito bem. Mas é nesse momento aqui que eu vou vivendo os desafios de hoje, é que eu estou me preparando para aquilo, né? Então, às vezes a gente fica com o olho na grande. Eu ouço muito falar assim, porque um dia os cristãos vão ser perseguidos e vão. Mas às vezes a pessoa está pensando assim, não, eu vou me mostrar firme. Mas ela está pensando lá no futuro. Mas você precisa começar a se mostrar firme agora, nos desafios de hoje. E aí eu vou vou começar a encerrar a nossa conversa dando uma aplicação prática para toda a nossa conversa de hoje. A gente ama procrastinar as coisas que precisam ser resolvidas de forma relacional. Como? Uhum. Meu marido me magoou e eu estou com raiva. Eu procrastino resolver. Porque eu não vou dar o meu braço a torcer. Foi ele que errou. Então, hoje, Uhum. a coragem que eu quero desafiar é que a gente tome a iniciativa de pedir perdão. Até para aquelas pessoas que não fomos nós que erramos com elas. Essa é a primeira Perfeito. coragem. Não, a primeira é sair da bom dia, né? Né, Rê? Essa é a primeira. Pra mim é. É sair de casa e dar bom dia, boa tarde, boa noite. A segunda é pedir perdão para as pessoas que a gente se relaciona, sendo nós os responsáveis pela briga ou não. E aí, Renata, isso é uma coisa que muda as profundezas do nosso ser. Falo isso porque Uhum. sei, viu? Porque depois que eu intencionalmente comecei a pedir perdão pelas coisas, o meu ego foi destruído. E isso é maravilhoso para Deus. É uma delícia. É liberdade. É a liberdade da palavra, né? Exatamente. É o que a Maísa tá falando aí, ó. Quebrar o nosso ego, esmigalhar ele. Porque o nosso ego grita na altura da voz de Deus. Então, se o nosso ego está ainda gritando, a gente não vai ouvir o nosso Senhor. Não vai. Então, hoje, eu quero chamar a nossa audiência no Dia da Mulher, o dia da criatura criada para amar, auxiliar, cuidar, sabe, proteger os mais fracos e se entregar de corpo e alma, porque nós fomos criadas para isso, concorda? Nós fomos criadas para amar como Deus ama. Quando Deus diz para lá em Gênesis, Deus diz assim: olha, criarei alguém que lhe seja auxiliador. Essa palavra auxiliadora,
a raiz dela aparece em diversos outros textos do Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. É um auxílio diante da guerra, um auxílio diante de uma tristeza profunda, uma consolação de alma que nós fomos criadas para fazer. Então, que hoje o nosso ego seja arrebentado por nós, porque só a gente pode fazer isso. Não é Deus que vai fazer. Somos nós com o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é o nosso auxiliador. Então, que hoje a gente possa ter a coragem de começar essa mudança por nós, por amor a Jesus Cristo, por compaixão aos que vivem conosco. Que a gente possa começar o nosso dia pegando o telefone ou indo visitar alguém e falar, olha, me perdoa. Ah, mas o que... Não, só me perdoa, eu amo você, eu quero voltar a me relacionar contigo, eu prezo a nossa amizade, eu prezo aquilo que a gente tem, por favor, esquece o que aconteceu, volta para casa. Porque o nosso coração é casa. O nosso coração é lugar de habitação. E a gente precisa abrir as portas para as pessoas poderem ter condições de entrar. E Jesus nos dá isso. Ele nos dá isso. Ele fez isso por nós. Então eu quero encerrar minha fala, Renata, te agradecendo assim. Eu tô apaixonada por você. Depois dessa live, minha filha, eu não sei mais o que será de mim sem você todas as manhãs. Quero agradecer você pelo sorriso que você nos dá nas suas redes sociais todos os dias, porque é lindo ver o teu sorriso, a animação. E eu, que já tive a oportunidade de te conhecer um pouquinho mais a fundo ali, de você abrir o teu coração de algumas coisas. Eu sei que às vezes o teu sorriso, ele é para nós e para si mesma, para que você suporte o dia que você tem que enfrentar. Então, muito obrigada porque você tem coragem de se autodominar e continuar entregando para nós o melhor que você tem. É lindo ver o teu trabalho. Eu tô apaixonada. Quem me apresentou você foi a Denise, sabe a Dê? Foi ela que me apresentou o teu perfil e eu comecei a te acompanhar e encheu o meu coração. Então, muito obrigada pela oportunidade de ter você aqui. Eu tô apaixonada, tá? É isso que eu preciso dizer. Você quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu quero agradecer, assim, fui muito edificada aqui. Eu sou muito edificada, sou muito ensinada por você, né? Eu acompanho seus stories sempre que eu posso, dou uma espiadinha lá, aprendo muito. E como você está falando assim, você falou do sorriso, para mim isso é muito simbólico, assim, porque eu vivi durante muito tempo depressão, sabe? Eu tive depressão quase a minha vida inteira. Então, o sorriso, para mim, é algo que é sincero, que vem de dentro. E você falar dele, para mim, me trouxe à memória isso, sabe? Deus, como a minha caminhada com Cristo transformou isso também em mim. Porque eu me lembro que na escola as pessoas falavam para mim que eu tinha cara de mal. Porque eu sou séria, né? Eu sou mais quietinha, assim, que eu tinha que rir mais. Era sempre uma coisa assim que falavam. E você falar isso agora me trouxe essa memória. Eu quero agradecer muito o convite, de verdade. Posso convidar o pessoal para uma jornada que eu estou fazendo? À vontade. Eu estou fazendo uma jornada que é de Tarsis a Nínive, o chamado além do chamado, falando muito das coisas que a gente está falando aqui, né? Ontem a gente falou da fuga para Tarsis, que é uma procrastinação, né? Qual é a Tarsis da sua vida? Hoje a gente vai falar sobre a barriga do peixe, na barriga do peixe. E aí, cada dia vai ser um capítulo de Jonas, que é algo que está queimando o meu coração. E a ideia é o chamado além do chamado, para a gente parar de olhar para essa coisa grandona, que cega, que ilude o nosso ego, e olhar para essas coisas ordinárias e cotidianas da nossa vida, para criar uma rotina que louve e adore ao Senhor. Se você quiser participar, será bem-vindo, é só me seguir lá no perfil, que lá tem as informações. E quero te agradecer, que Deus continue abençoando o teu ministério, Vivi, porque tem sido bênção esse despertar, esse lugar da mulher posicionada. Eu vou fazer o teu curso que eu já vi, né? Estou só esperando terminar alguns para não virar uma procrastinação depois. Então, estou esperando terminar alguns que eu estou fazendo para que eu consiga incluir o seu, mas é algo que eu quero muito,
porque eu acho que é muito necessário a mensagem que você traz, de sermos mulheres atuantes, posicionadas, mas no papel que Deus tem para nós. Né? É algo que me interessa, que eu tenho buscado aprender mais e que Deus continue te abençoando. Muito obrigada, Rê. Você é incrível. Cada dia que eu te conheço mais, eu gosto mais do que eu vejo. Que o Senhor possa um dia nos Ah, dar a obrigada. oportunidade de se conhecer, né? De dar um abraço, que eu amo um abracinho. Vai Uhum. ser uma honra para mim. Ah, para mim Mulheres e também. homens e meus bichinhos que tiveram até aqui com a gente, muito obrigada pela tua presença. Que a gente possa ter um Dia da Mulher maravilhoso. Mais tarde, às 4 da tarde, eu vou trazer aqui a Jaque e a Ruth Salviano para falar das mulheres que participaram da Reforma Protestante e a importância da mulher nessa jornada. Mulheres posicionadas em Cristo Jesus. Porque nós, mulheres, nós somos maravilhosas, mas quando a gente está debaixo do senhorio de Jesus, acima dele, nós só vamos alcançar fracasso, tristeza, solidão e treva. Então, que a gente possa aprender a se submeter de forma amorosa ao senhorio de Jesus e que ele nos conduza com toda a graça e majestade até a eternidade. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até mais tarde. Feliz Dia das Mulheres. Rê, beijo, meu amor. Até mais. Tchau. Até. Tchau.